Os mercadores em Anjos da Noite são soldados em todos os confrontos contra qualquer que seja o inimigo dos vampiros. Já enfrentaram as bestas feras crias de William, a horda de Lycans de Lucian e contiveram os seres humanos durante o Purgo. Esta, com certeza, é uma organização que, sem tal, o mundo dos seres da noite seria muito diferente. Os Death Dealers são possivelmente o grupo de vampiros mais antigos de todos, sendo criado logo depois dos Três Anciões, sendo estes Marcos, Victor e Amelia. Foram dos soldados disponíveis por estes nobres que a primeira leva destes guerreiros foram criados. Antes de continuar, só quero pedir aí de coração todo mundo deixe o like, comentário, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final para me ajudar no algoritmo. Por favor, deixe esse vídeo rolando até o final. Estes seriam os vampiros que receberam um grande treinamento com todos os tipos de armamentos disponíveis, além de terem conhecimento necessário para situações tangenciais a que eles trabalhavam. Em tempos antigos demonstraram que tinham um grande conhecimento em rastrear, o uso de armaduras e táticas de defesa de castelos e o combate montado. Já nos dias atuais, saber utilizar boa parte dos equipamentos modernos, assim como o uso de tecnologia e entendimento de estruturas urbanas. Este é um grupo que por mais de 1000 anos assegurou a proteção dos vampiros e de como eles viveriam, sendo os mais temidos dos inimigos e os mais adorados dos aliados. Os anciões sabiam que estes vampiros seriam a fundação para todo o enredo que eles estavam criando, principalmente tendo em vista que como a força bruta nunca deixou de ser algo necessário para eles, principalmente para os diversos inimigos. Por isso, dentro da organização social, eles têm um grande respeito e conseguem avanços até mesmo fora da sua liga original, como por exemplo Craven, que serviu aos mercadores e depois diretamente a Victor, até se tornar um regente. Já outros, como Samir, acabam por conseguir o respeito de muitos e controlar o Volven, ainda que depois do Purgo. Este respeito não vem apenas das palavras dos seus antigos, mas os outros vampiros realmente têm um nível de maravilhamento por toda a organização. É uma marca de força e de coragem. Eles dedicam toda a sua existência para apenas uma tarefa. Ao mesmo tempo, podemos ver que muitos dos recursos que os vampiros faziam também serão colocados de voltas para os mercadores da morte, colocando em perspectiva a quantidade de armamentos e armaduras para todos é algo totalmente fora da lógica. Eu não sou nenhum gênio da matemática nem mesmo da economia, mas sei que armaduras apresentadas no terceiro filme e a quantidade delas é algo completamente insano, tendo o total de financiamento dos vampiros. Os tempos modernos não deixam de ser diferentes. Se pensar que cada bala disparada possivelmente é de prata, é um custo que não sei se alguém na Terra conseguiria cobrir ou se existiria tanta prata assim no mundo. Sem contar os castelos, sustento de sangue falso para tantos vampiros, entre outras coisas, fazem uma análise da situação financeira ser completamente insana. Porém, uma das coisas que fica tanto no imaginário é que qualquer um que faça parte deste grupo é automaticamente muito forte, o que não pode ser mais longe da verdade. Eles são soldados, qualquer um que sirva nesse grupo já ganha este título. Claro que temos muitos deles que ficam guardados em nossa memória por parecerem muito maiores do que realmente são, principalmente pois nós acompanhamos uma mercadora chamada de Selene, que é uma vampira muito forte, tem grandes evoluções genéticas e treinamento para chegar aonde está. A mesma ideia podemos colocar os mercadores no mesmo patamar e ver que eles possuem evoluções e possivelmente algum sistema de casta interno que nunca nos foi realmente muito bem explicado, mas que podemos entender pela ocorrência contínua. Vamos entender então um pouco mais da história dos mercadores. Nos tempos antigos, eles realmente seguiam a mesma base daqueles tempos e também naqueles confrontos com os lobisomens aconteciam muito mais em terreno aberto, em confrontos de frente com essas criaturas, e por isso das armas, armaduras e outros equipamentos da época. Nos primeiros 600 anos, buscaram por William e todas as suas crias em uma guerra aberta. Logo depois do aprisionamento do primeiro dos lobisomens, precisaram cuidar da praga. Essa praga, realmente muito forte, se espalhava por todo o território, fazendo com que os vampiros entrassem em guerras abertas, só que
em menor escala. A guerra contra o William foi muito grande, então os lobisomens tinham grandes números, porém eram mais separados entre eles, sem uma liderança e sem um grande lobisomem por detrás. Contra o segundo inimigo, a guerra foi ainda pior, pois se tratava de Lucien, alguém que não apenas tinha uma grande força, mas poderia organizar os seus homens, sendo então um segundo combate aberto. Infelizmente não temos muitas informações, mas podemos pensar que seria algo muito parecido com o que ocorreu com William, porém em uma escala talvez até maior. Isso deve ter durado até o teórico fim de Lucien, isso quando Craven consegue um acordo com o primeiro de todos os Lycans para uma trégua forçada entre as raças. Na verdade, Lucien foge sua própria morte e então fazendo um trato com o vampiro para um dia ambos tomarem o poder. Causa uma descentralização do poder dos Lycans, e daí para as eras modernas do primeiro filme, os mercadores viram caçadores, pois precisavam encontrar seus inimigos e então fazer a eliminação deles, agindo em pequenos números e teoricamente sendo discretos. Toda essa descrição e caça aos Lycans na cabeça deles e por algumas pistas causa basicamente a extinção dos Lycans, só que este confronto dura até o fim dos Anciões e o começo do Purgo. Não temos ideia do que realmente acontece durante o Purgo. Podemos especular que eles são como guerreiros que devem ter tentado resistir aos ataques dos seres humanos e possivelmente o motivo que os vampiros não foram totalmente aniquilados. Só que sem toda essa estrutura dos vampiros e a liderança não conseguem fazer tanto assim. O que sabemos é que depois de alguns anos, os mercadores foram reformados pelos novos governantes dos vampiros, chamados agora de Conselho de Elite, do qual Semira faz parte. Essa nova interação, apesar de ter o mesmo nome, é um tanto diferente. O grupo é um pouco mais jovem e falta experiência. Isso dito por muitos anos de vampiros nessa época. Afinal, o Purgo tinha acontecido e é nessa interação que temos um líder dos mercadores, o chamado Varga, cargo que nunca vimos antes. Diferentemente de um grupo que sempre vemos por aí, que é a Guarda Real. Vemos eles em alguns momentos, com Victor no passado, Amelia e com Craven. Estes são vampiros que são escolhidos entre os mercadores para proteger diretamente um vampiro importante, como um ancião ou regente.